Minha fala será muito breve, porque são pequenas comunicações. Eu quero aproveitar para dizer que, na tarde de ontem, dessa quarta-feira, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, aprovou pela maioria do Pleno uma decisão que eu considero histórica e, com certeza, atendeu os anseios da maioria do povo brasileiro. Não podemos deixar de exaltar a mudança de entendimento da presunção de inocência pronunciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 126.292. Por 7 votos a 4, os ministros decidiram que não fere o princípio da presunção de inocência a execução penal de julgamento proferida por órgão de segundo grau, ainda que seja pendente de recurso especial ou extraordinário. Ou seja, as pessoas, o povo brasileiro, de um modo geral, senhor presidente, não entendiam, muitas vezes, como o autor de um assassinato brutal era julgado em primeira instância pelo Tribunal do Júri, depois julgado pelo Tribunal de Justiça do seu Estado, ou seja, julgado por um colegiado, também confirmando a condenação, e mesmo assim esse réu tinha o direito de apresentar tantos recursos protelatórios e em liberdade quanto fosse a competência do seu advogado. Então, sem dúvida nenhuma, essa decisão do Supremo Tribunal, que não entendo como sendo uma decisão que retira a atribuição do Congresso Nacional, mas assim um aperfeiçoamento dos procedimentos da justiça brasileira, tendo como objetivo fundamental, senador Roberto Requião, reduzir a impunidade do nosso país. Temos o conhecimento, e é conhecimento geral de todos nós e da população brasileira, que os presídios do nosso país são precários, mas aí nós não podemos adaptar as leis penais do nosso país às condições do sistema penal. O que nós temos que fazer é o país, União, Estados, trabalharem forte no sentido de melhorar as condições dos presídios brasileiros e acabando o que eu gosto de dizer muitas vezes aqui na tribuna, para evitar uma segunda punição, ou seja, o réu é punido, recebe a sua pena e as condições precárias do presídio passam a ser uma segunda pena, o que isso é absolutamente ilegal e inconstitucional. Nessa direção, tendo como objetivo primordial reduzir a impunidade no país que tanto incomoda a população brasileira. Essa impunidade leva a insegurança, angústia, desespero e, muitas vezes, morte para as famílias brasileiras. E, nesse sentido, eu quero dizer a todos os brasileiros que tive a satisfação de apresentar aqui no Senado Federal o PLS 2 de 2016, que trata exatamente do aumento da pena para os crimes hediondos.
Então, aquele criminoso que foi considerado e punido como crime hediondo, ele sendo primário, a sua pena foi aumentada de 3/5 para 4/5 a sua permanência, ou melhor, ele só terá direito à progressão de pena depois de cumprida, em regime fechado, 4/5 da sua punição. Ou seja, ele tem que cumprir 80% da sua pena para poder ter direito à progressão de pena. Nesse caso, o criminoso reincidente e o criminoso primário, a sua pena passa a ser de 60%, de forma que ele possa ter o direito da progressão de pena. Então, é um fortalecimento do Código Penal brasileiro, no sentido de que possamos, passo a passo, reduzir a impunidade do nosso país. Mas eu queria falar um pouco desse PLS 2, que eu tive a satisfação, senhor presidente, da Comissão Especial de Desenvolvimento Econômico, de Desenvolvimento Nacional, não é? Isso é a Comissão Especial do Senado Federal, a chamada Agenda Brasil, que está fazendo a prospecção dos melhores projetos, daquele que a comissão considera como os projetos que são mais urgentes para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Eu já tive um projeto escolhido, que foi o projeto da revitalização do Rio São Francisco, criando as condições para que essa revitalização seja de forma permanente, sem depender de recurso do Tesouro, sem depender do recurso do orçamento. A exemplo do que já acontece nos outros países. Eu me inspirei na revitalização do rio Mississippi, nos Estados Unidos, que desde 1910 até hoje nunca houve um dia em que os trabalhos de revitalização não fossem feitos. Isso quer dizer o seguinte, que as empresas que geram energia com a água do Rio São Francisco vão pagar um percentual sobre o seu faturamento bruto para criar esse fundo administrado pela Codevasp de forma permanente para a revitalização do Rio São Francisco e dos seus afluentes. Portanto, senhor presidente, eu tive a satisfação de dizer aqui a Vossa Excelência que já tive 2 projetos selecionados pela chamada Agenda Brasil, sendo que o de revitalização já foi aprovado em caráter terminativo e seguiu para a Câmara, né? Gostaria também de fazer aqui uma comunicação aos paraibanos, que a maior reivindicação no momento da cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, a cidade onde eu nasci, era exatamente a construção do Instituto Médico Legal, porque o Instituto Médico Legal mais próximo está na cidade de Patos, a 170 quilômetros. E eu consegui aprovar uma emenda de R$1 milhão. A Prefeitura já conseguiu o terreno e o Governo do Estado vai complementar os recursos que sejam necessários para a construção definitiva do Instituto Médico Legal da cidade de Cajazeiras. E a pedido da cidade de Sousa, outra cidade de porte médio do sertão da Paraíba, nós estamos também agora, a partir desse momento, trabalhando no sentido de conseguir os mesmos recursos para a cidade de Sousa, para atender este grande equipamento necessário para a população, não só de Cajazeiras, não só de Sousa, mas de dezenas de municípios que estão no entorno de Cajazeiras e no entorno de Sousa. Eram essas, portanto, senhor presidente, as comunicações em nome da liderança do PMDB que eu estou fazendo aqui nesse momento e que, se Deus quiser, o Senado Federal,
como eu gosto de dizer, senador Cristóvão Buarque, como poder moderador da República Brasileira, nós possamos agora, no ano de 2016, ajudar o país de uma forma inteligente, consistente, objetiva, sempre querendo que o nosso país saia desta crise, que, sem dúvida nenhuma, é a maior crise econômica que nós temos notícia. Vamos acreditar no nosso país, vamos sair dessa crise, vamos levar esperança e expectativas positivas para o povo do nosso país. Muito obrigado, presidente.